Boa noite a todos. O trabalho que vocês verão a seguir foi elaborado por acadêmicos do terceiro semestre do curso de Administração da Universidade de Cruz Alta. O contato deles estará disponível no final desta apresentação. As vozes que vocês ouvirão serão dos mesmos: Andriele, Jaime, Leonardo e Patrícia. Neste seminário, iremos abordar quais são as tendências do profissional de administração, em específico uma delas, a logística reversa. Dando sequência, apresentaremos agora algumas imagens com exemplos de produtos que podem ser fabricados a partir da logística reversa. Especificamente, iremos abordar a logística reversa a partir dos pneus inservíveis. Um exemplo bem conhecido é o asfalto borracha. O asfalto borracha que é utilizado na pavimentação de rodovias. Esse asfalto borracha, ele é feito a partir da trituração dos pneus inservíveis. Então, depois que a gente utiliza o pneu, que ele deve ser feita essa logística reversa, que nós iremos entender no decorrer do seminário, o que acontece? Ele pode ser produzido de diversas maneiras, esses exemplos que nós iremos colocar para vocês, tá? Pode ter várias maneiras como que ele vai ser reutilizado. Uma delas é a trituração da borracha. Oriundo dessa trituração, surge o pó de borracha. Esse pó de borracha, ele é adicionado à massa asfáltica tradicional, surgindo então o asfalto borracha. Esse produto, esse asfalto borracha, ele tem uma vida útil muito maior do que um asfalto tradicional, onde não é utilizado esse pó de borracha. Além de que ele gera também um nível de ruído muito menor para quem está trafegando. E ele oferece também muito mais segurança aos usuários das rodovias. Boa noite. À direita encontra-se a imagem de um concreto sustentável. O concreto sustentável foi desenvolvido pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo, e na sua fabricação utiliza-se grande quantidade de materiais reaproveitados, como pneus triturados e silica de casca de arroz. Podemos citar alguns benefícios na criação do concreto sustentável, como a extinção do descarte de rejeitos industriais no meio ambiente. Ele também evita que a areia seja retirada da natureza, pois é ela que é utilizada para produzir o concreto convencional. Também o custo de produção é reduzido. Mas embora apresentem todas essas características, ainda há pequena quantidade no mercado atual de concreto sustentável sendo produzido. Bom, no caso da produção dos solados, ele acontece da seguinte forma. O pneu primeiro precisa virar pó, depois ele é regenerado e misturado com borracha natural e sintética, e por fim é feito o molde de solado. Quarto exemplo, revestimento para quadra esportiva. Depois dos processos de logística reversa, os pneus inservíveis são enviados a diferentes empresas especializadas, onde ocorre o primeiro processo mostrado no slide. A desfragmentação do pneu. Essas empresas terceirizadas fazem a separação da borracha, retiram o aço e tecidos que compõem o pneu. A borracha em especial é moída e enviada a empresas da área que produzem revestimento para quadras poliesportivas. Os grânulos da borracha fazem parte das camadas intermediárias do processo, atuando como amortecedor de impacto na prática esportiva. Todo esse processo vai resultar na quadra mostrada na imagem. A logística reversa nada mais é que uma solução eficiente para os problemas de acúmulo de resíduos. Conforme os exemplos citados anteriormente, podemos observar que eles dão um destino para esses resíduos. Temos a Lei 12.305, que diz o seguinte: os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Ou seja,
Se uma empresa produz um determinado produto, ela deve pensar como que o consumidor final vai dar o descarte para esse resíduo. Se ele vai simplesmente abandonar ou se a empresa consegue dar um jeito de pegar esse resíduo e reaproveitar na criação de um novo material ou até mesmo na fabricação de algum produto. Com a criação da logística reversa, podemos observar um grande desenvolvimento sustentável, pois assim poluímos menos o meio ambiente. Só que para isso precisamos da cooperação entre diferentes esferas do poder público, ou seja, tanto por parte do consumidor quanto por parte das empresas. As empresas têm que fazer um planejamento, a implantação e o controle de um fluxo de armazenagem desses materiais. Segundo Chaves e Martins, foi a partir dos anos 90 que surgiram as novas abordagens desse assunto, porque foi nos anos 90 que surgiu a preocupação com o meio ambiente, as leis mais rígidas nessa área, a fiscalização severa e principalmente a preocupação das empresas com as suas perdas. A PNRS é a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela entrou em vigor dia 2 de agosto de 2010 e dispõe um conjunto de princípios, objetivos e instrumentos adotados pelo governo federal em cooperação com estados e municípios, com o objetivo de prevenir e regular a poluição do ambiente, aderir ao desenvolvimento sustentável, conhecer o resíduo sólido como bem reutilizável. Também dispõe sobre a responsabilidade compartilhada sobre os resíduos, onde cada parte possui ações para o seu cumprimento. Enquanto o fabricante recorre aos instrumentos da logística reversa e acordos setoriais, o consumidor tem papel de destinar corretamente seus resíduos para que a reciclagem possa ocorrer, e cabe ao governo e órgãos públicos regular, fiscalizar e apoiar todos os processos. O segundo ponto a ser tratado é a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a Resolução número 416 de 2009, que dispõe a prevenção contra a degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação inadequada. Com o objetivo de aprimorar o processo de coleta e destinação dos pneus inservíveis, os fabricantes e importadores devem divulgar amplamente os pontos de coleta, incentivar os consumidores a entregar os pneus ao destinatário correto, promover estudos e pesquisas para o desenvolvimento dos processos e desenvolver ações para a articulação dos diferentes agentes da cadeia de coleta e destinação adequada e segura dos pneus. Trazendo tudo isso então para a nossa realidade, podemos dizer para vocês que existe sim aqui em Cruz Alta o ecoponto de coleta. Nós conversamos com o coordenador do meio ambiente do município, o senhor Jones Bianchini, e ele nos relatou a grande preocupação em relação ao meio ambiente e quanto à responsabilidade social que cada cidadão deve ter, de ser realmente responsável pelo aquilo que gera. Aqui na nossa cidade, quem recolhe do ecoponto para dar o destino da logística reversa é a Reciclanip. Nós colocamos ali no slide para vocês que se entrarmos no site da Reciclanip, tem os pontos de coleta. E pesquisando por Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, são um total de 121 pontos de coleta no estado, tá? E tem ali o endereço aonde fica o ponto de Cruz Alta. O ecoponto, para quem é aqui da cidade, conhece as lojas Quero Quero, o garajão da prefeitura, que fica atrás das lojas Quero Quero, departamento de trânsito, é ali. Ali é o ecoponto de Cruz Alta, é ali que são armazenados os pneus inservíveis e é ali que a Reciclanip vem coletar. Porém, segundo o Sr. Jones, pouquíssimas são as empresas que levam os pneus inservíveis até lá. Porque o que acontece? Todos nós, borracharias, consumidor final e empresas que revendem, todos podemos deixar os pneus inservíveis lá. Porém, quem mais deixa, na sua grande maioria, são as borracharias. As empresas que revendem esses pneus não levam até lá.
e muito menos os consumidores finais, né? A Reciclanip é uma prestadora de serviços que é financiada por todas essas marcas de pneus que estão aí na tela para vocês. Essas empresas, elas financiam a Reciclanip para que ela faça a coleta em todo o país, nesses pontos estratégicos, como por exemplo em Cruz Alta, no Ecoponto. Além da Reciclanip, existem outras empresas terceirizadas que fazem esse trabalho também. Porém, elas não são financiadas pelas marcas dos pneus. Então, o que, que acontece? Elas cobram das empresas onde elas coletam, elas cobram por unidade, por carga, para fazer essa coleta e fazer a logística reversa. Em contato com uma empresa aqui na cidade, nós questionamos o porquê que eles não levavam os pneus até o ecoponto, né? E a resposta foi que a grande demanda que eles têm de troca de pneus acaba tornando inviável para que eles entreguem no ecoponto, porque a quantidade é muito, eles iriam encher o depósito deles. Com isso, eles acabam contratando essa prestadora de serviços para que faça a coleta. Eles pagam, quando é por unidade, cerca de 1 a 15 reais por pneu, dependendo do tamanho do pneu, varia. Os pneus mais caros normalmente são os agrícolas, ou quando eles pegam por carga, eles cobram em torno de 150 reais a carga. Aí eles podem encher a carga do caminhão com qualquer tipo de pneu, qualquer tamanho. Acaba que eles fazem isso porque se torna inviável a colocação no depósito de Cruz Alta devido ao espaço não ser tão grande, né? Mas de qualquer forma, se eles não fizerem essa logística reversa, se eles não pagarem essa empresa terceirizada para coletar, a prefeitura, o município de Cruz Alta, ele faz fiscalização, segundo essa empresa, e eles já foram até autuados, eles foram multados por não terem chamado a coleta, porque eles têm que fazer isso. Então, aqui no município, um exemplo que a gente teve é que acontece a cobrança, acontece a vistoria em si, eles não podem manter por muito tempo no local da empresa, né? Não podem manter armazenados por muito tempo. Mas, devido a eles terem que pagar para esse serviço ocorrer, não é algo que aconteça diariamente, né? Normalmente é uma vez no mês, quando eles já não têm mais local, mais espaço para armazenar os pneus. Em resumo, no Brasil, podemos citar alguns fatores que levam à implantação da logística reversa, como por exemplo os aspectos econômicos, ou seja, eles relacionam-se ao custo da produção, por necessidade de adaptação dos produtos e processos para evitar ou diminuir o impacto ao meio ambiente. Também temos as leis governamentais, que forçam sua implantação. Elas relacionam-se à legislação e à política de meio ambiente. Quanto ao mercado, agrega a pressão dos consumidores, ou seja, o compromisso das empresas fabricantes com a coleta de seus produtos ao final da vida útil. Já com a visão do Ministério do Meio Ambiente, podemos citar os 5 R's: reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar consumir produtos que geram impactos socioambientais significativos. Assim, nós estaremos contribuindo com um planeta mais limpo. Um exemplo muito bacana que utiliza outro tipo de logística reversa é a empresa McDonald's. Ela faz a reutilização do óleo, do material que ela usa para fritar as batatas fritas nas filiais pelo Brasil. Conveniada com uma empresa que se chama Martin Brower, ela desenvolveu uma técnica de logística reversa que foca na sustentabilidade. Ela utiliza a fim de regularizar o descarte do óleo utilizado em suas frituras. Os caminhões que levam os alimentos para as filiais do McDonald's recolhem o óleo que restou e levam para uma análise do produto. Depois, o óleo é encaminhado para uma usina que o transforma em biocombustível, que é utilizado para abastecer os próprios caminhões da empresa.
A logística reversa dentro da administração. Para ter um bom entendimento da logística reversa, é importante saber o conceito da logística em si. A logística é responsável por processos como manutenção do estoque, controle de materiais, transporte, entre outros. Então, a logística reversa entra como um processo complementar à logística, fazendo o papel contrário à mesma. Porém, apesar da logística reversa ser aplicada no fim do ciclo de vida do produto, este processo deve ser planejado desde o desenvolvimento do produto, para que o procedimento seja mais eficiente e posteriormente deve ser vinculado com a gestão logística. Os objetivos da logística reversa dentro da empresa. O primeiro objetivo é cumprir obrigações legais relacionadas à responsabilidade ambiental do descarte dos materiais. Este caso não se aplica a todas as empresas, e as firmas que produzem resíduos sólidos, perigosos ou materiais tóxicos são obrigadas por lei a fazer uma gestão que abrange esta parte. Muitas empresas, por isso, se opõem contra a legislação ou não fazem o processo de maneira adequada. O segundo objetivo é criar oportunidade de agregar valor à empresa, ponderando-se da sustentabilidade, preocupação com o meio ambiente e reciclagem. Adquirir uma visão de empresa preocupada com o meio ambiente agrega muito valor à imagem da empresa, já que, no mercado atual, este tipo de valoração tem mais relevância. Outro objetivo é ter a maior eficiência na gestão do ciclo de vida dos produtos. A logística reversa permite a análise da última etapa do ciclo de vida do produto, sendo possível avaliar questões como a durabilidade e qualidade dos materiais, ajuda a identificar melhor quem consome aquele produto e ajuda a identificar falhas e fazer melhorias no produto. E o último objetivo é agregar serviços, reutilizações e reciclagem. Reaproveitar materiais, vender os materiais que outras indústrias podem reutilizar, pode reduzir custos produtivos e consumir menos energia, produzindo também um produto mais limpo, reaproveitando também materiais para a produção do mesmo produto ou até mesmo a geração de um novo produto. Estes últimos 3 objetivos sinalizados são vistos como potenciais tendências no mercado dentro dos próximos anos, sendo assim uma vantagem competitiva para a empresa em um mercado cada vez mais modernizado, sustentável e competitivo. Bom, pessoal, esta foi a apresentação do tema logística reversa dentro das tendências do profissional de administração. Esperamos que tenham gostado e principalmente que tenham absorvido o conhecimento que tentamos passar a vocês da melhor maneira possível. Pedimos que entrem em contato conosco para tirar qualquer dúvida que tenha restado sobre o tema. E todo o referencial teórico está disposto para que pesquisem mais a fundo sobre este tema tão amplo. Agradecemos o espaço que nos foi concedido e desejamos a vocês uma ótima jornada em suas carreiras administrativas.